Você, mulher, que tá aí chegando aos 40 anos, tá sentindo um monte de mudança no seu corpo, algumas mais sutis, outras mais marcantes. Esse episódio é para você. Eu sou a Juliana Pellini e nós estamos no Externaliza. E hoje a pauta do nosso episódio é sobre a menopausa. Nós vamos falar aí sem tabus, sem clichês, de forma com a verdade e com muito acolhimento para vocês. E para esse episódio que vai abrir aí nosso Outubro Rosa, né, onde a gente se preocupa com a saúde da mulher, eu trouxe uma especialista que, além de falar sobre isso, ela vivenciou também. Então, eu estou aqui na mesa com a Michele Correia. Como ela se intitula, chamada por Deus, psicóloga há 23 anos. E aos 39 anos, ela percebeu que algo estava diferente, né, Mi? Sim. Mas foi indiferente em função das suas crenças limitantes. Olha como é importante a gente se observar. Após um processo de muito sofrimento que quase se transformou em adoecimento, ela entendeu esse momento e isso virou sua missão de vida. Ajudar as mulheres, assim como ela, a terem de volta o seu bem-estar. E tem mais, ela está prestes a lançar o seu livro, Mais Pausa na Menopausa. Então hoje nós estamos aqui para dar uma pausa, para falar de um assunto tão importante, né, Mi? Seja muito bem-vinda e já quero agradecer por ter aceitado o nosso convite. Ai, Ju, muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Esse é um assunto tão importante, eu acredito que nós vamos poder auxiliar muitas mulheres, né? Sim. Então, esse episódio não é somente para você que já está no 40 mais, mas é para aquelas que vão chegar nesse 40 mais e depois desses 40 mais. Então, é um assunto para nós e nós precisamos aprender a falar sobre isso. É isso mesmo, Mi. E a gente sabe que hoje, nesse mundo que a gente vive, que as pessoas fogem do envelhecimento, sim, essa parte vai chegar para todas as mulheres. E a gente sabe que hoje, inclusive, a gente tem ali o climatério por volta dos 40 anos, mas tem mulheres que estão sendo afetadas antes do 40, né? Sim, sim. A partir dos 35 anos você já pode, os hormônios já começam a ter ali uma queda e isso vai tendo impacto. Mas isso muitas vezes é sutil, passa desapercebido. Eu mesma, com 39 anos, eu comecei a me perceber diferente. Mas eu não tinha entendimento do que estava acontecendo e acabei sendo indiferente. Então, isso pode começar um pouquinho mais cedo, sim, mas a maioria das pessoas começam a perceber esses sinais que inicialmente pode ser sutil ou outros não, porque cada um é único, né? E cada um sente e vivencia esse momento de maneira muito única, né? Então, é importante você se perceber, você se conhecer e nós vamos compartilhar um pouquinho disso, que tem muita coisa mesmo para pararmos e refletirmos. É isso mesmo. E eu já vou começar com a primeira pergunta. Bora lá. Que a gente sabe que a menopausa é um tema que não é falado entre as mulheres, né? Muitas vezes ainda é cercado de preconceito, de falta de... Aliás, não falta de informação, é desinformação, que eu acho que é pior, né? Por que você acha que existe tanto silêncio em torno desse momento da vida da mulher que chega para todas nós? Então, porque não é encarado como um ciclo natural da vida, né? Então, nós mulheres, nós vivenciamos ciclos, né? Quais são os ciclos? Tem a infância, tem a adolescência, tem o início da vida adulta, tem o período que você se torna mãe ou não se torna mãe. Então, você passa por vários ciclos da vida. E tem ciclos que são mais marcantes na vida da mulher, né? Como, por exemplo, a primeira menarca, que você está saindo da infância e está se tornando adolescente. O período da gestação. Todos esses períodos é acompanhado por flutuações hormonais. Só que você está num outro período da vida. E o que acontece quando você chega nessa fase do climatério? É um outro período da sua vida. Você é acostumada com esses hormônios ali no ápice. E nesse período do climatério, esse hormônio desaba. E também tem essa questão, né? Porque a menopausa, propriamente dito, é a data da última menstruação.
Então, após 1 ano sem menstruar, 12 meses sem menstruar, é considerado que você está na menopausa. Mas antes da menopausa, existe a perimenopausa, onde você já começa a se perceber diferente. Então, aos 39 anos, eu comecei a perceber diferente. Eu sempre dormia bem, de repente eu comecei a não dormir bem. De repente eu comecei a perceber queda de cabelo, comecei a perceber algumas alterações de humor. E por algumas crenças que eu tinha, que depois eu vou estar falando sobre elas, eu fui indiferente. Acho que isso vai passar. Quantas vezes você está sentindo algo e aí fica um alerta para você e você fala, não, isso vai passar, eu posso lidar com isso. Mas se isso não está te trazendo bem-estar, você não pode achar que isso vai passar. Então, é muito importante você se conhecer, você se perceber. Então, se você se percebe diferente, não seja indiferente. E é o que acontece. Por quê? Porque existem muitas crenças, né? Crenças de, eu estou envelhecendo. Porque a menopausa é o encerramento do ciclo reprodutivo da mulher, mas não do produtivo. Então, tem muitos tabus relacionados a isso, né? Nós vivemos na era da aparência, do externo. Então, o fato de você não ser mais reprodutiva, isso dá uma sensação, isso dá um luto. É como se fosse um luto. Como se o envelhecimento fosse um desmerecimento. Quando, na realidade, é um florescimento. Tudo vai depender da forma como você se informar para vivenciar esse momento. Então, eu digo que o conhecimento, ele te dá direcionamento. Então, quando você não tem o conhecimento, você fica perdida. E você começa a achar que isso é um problema. Vai se tornar um problema se você não buscar entender sobre esse momento que você está vivenciando. Então, existe muito tabus relacionados a isso. Então, as mulheres não falam sobre isso. Não falam. Começou a falar agora um pouquinho, né, Ju, sobre isso, que tem vários artistas falando sobre isso. Mas quantas mulheres vivenciaram esse momento calando um sofrimento, não podendo falar, porque tem várias implicações, né? Antigamente, essa mulher que era, por exemplo, considerada improdutiva, era a questão de você não reproduzir mais, fazia com que essa mulher se sentisse improdutiva. Então, como eu vou ser improdutiva? Eu preciso trabalhar. Então, eu não posso demonstrar que eu estou sentindo aquilo que eu estou sentindo. Porque tem várias camadas aí. Então, essa questão da menopausa é muito mais profundo do que o encerramento do ciclo menstrual. É muito mais complexo. Tem a questão do etarismo, tem a questão do segredo de você se sentir discriminada em relação a isso. A questão da sua própria aparência numa sociedade que você é reconhecida por aquilo que você aparenta ser, não por aquilo que você é. Então, são várias questões que é difícil de você administrar se você não tiver um autoconhecimento, se você não buscar um direcionamento. E isso em todas as esferas. Por quê? Porque você é valorizada pela juventude. A juventude é linda, é uma fase maravilhosa das nossas vidas, né? Uma fase que você está com os hormônios lá em cima, que você tem muita energia. Mas essa fase também é uma fase produtiva. E eu entendo isso. A menopausa, sim, pode ser o fim do ciclo reprodutivo, mas nunca do produtivo. Você continua sendo produtiva. Numa fase mais madura, numa fase que você tem mais consciência, numa fase que você pode ter mais potência em tudo aquilo que você fizer. Mas é muito importante você se olhar. É muito importante você não ser indiferente. E muitas mulheres acabam se recolhendo nessa fase, porque acontece tantas transformações a nível mental, a nível fisiológico, a nível comportamental, a maneira como você se enxerga. Então, são vários pratinhos ali que você está tentando equilibrar e se encontrar dentro desses pratinhos. Então, por isso que é importante a gente se olhar e a gente se respeitar. É um ciclo natural das nossas vidas.
E que bom que você está passando por esse ciclo, porque você chegou até aqui. Sim. Quantas pessoas queriam estar aqui, vivenciar tudo isso e não estão mais aqui? Então, hoje a estimativa de vida aumentou muito. Então, a mulher vai vivenciar, vai passar aí muitos períodos nesse período do climatério. Então, quanto mais você se informar, mais você vai conseguir lidar e mais você vai ter bem-estar. A desinformação pode te adoecer. E eu acredito que a gente tem um erro, né, nessa característica da mulher, porque ela é muitas vezes tratada como algo só ginecológico, né? Então, Sim. assim, quando a mulher pensa em menopausa, o que ela pensa? Será que eu vou fazer reposição hormonal? Ela pensa só no fim do ciclo menstrual e que ela vai ter que repor de alguma forma o hormônio. Então, pelo que você está falando, são muitas lacunas que ficam aí sem a gente conseguir preencher. Você chegou a falar que você começou a sentir com os 39 anos. E eu queria que você falasse mais especificamente dos sintomas que você sentiu para essa mulher começar a se enxergar, talvez perceber, né? Isso está acontecendo, isso não está. E como foi para você perceber que estava mudando algo tanto no seu corpo como na sua mente? Tá. Antes de eu responder essa pergunta, é importante você entender, eu quero compartilhar com vocês que minha mãe vivenciou a menopausa. Então, o que aconteceu? Você falou desse episódio, né? Eu tinha algumas crenças. Por que eu tinha crença? Eu percebi, existe um tabu. Minha mãe estava ficando diferente. No final de 98 para 99, minha mãe começou a ficar diferente. Então, ela dormia pouco, acordava muito cedo, sempre estava muito irritada. Ela sempre estava com o leque na mão se abanando. Mas eu nunca tinha ouvido falar em menopausa. E eu já estava começando a faculdade de psicologia, eu nunca tinha escutado esse termo. E minha mãe foi no ginecologista. E aí o ginecologista falou que minha mãe estava na menopausa e ia começar uma terapia de reposição hormonal naquela época. E minha mãe... Quantos anos você Minha mãe tinha, acho que tinha por volta de uns 40 e poucos anos, acho que uns 46, 47 anos. Minha mãe começou a fazer a terapia de reposição hormonal. Passou um tempo, acho que assim, um ano e meio. Minha mãe, estamos no mês de outubro rosa, minha mãe foi fazer o autoexame. Nessa que ela foi fazer o autoexame, ela percebeu que havia alguns nódulos no seio dela. E ela voltou no ginecologista. Quando ela voltou no ginecologista, o que ela soube pelo ginecologista é que a reposição hormonal tinha dado mal. Tinha dado ruim. Por quê? Porque a pessoa que tem células cancerígenas, se ela faz a reposição hormonal... Acelera. As células cancerígenas se alimentam desse hormônio. Só que na época da minha mãe, no final de 99 para ano 2000, não tinha... As terapias de reposição hormonal não é como é hoje. E aí, na minha cabeça, registrou uma crença. Terapia de reposição hormonal é perigosa. E nessa mesma época, começou um estudo nos Estados Unidos, que é a Iniciativa de Saúde à Mulher, que é WHI, onde eles iam fazer um estudo ia ser um estudo que iria durar 10 anos, e esse estudo foi interrompido em 5 anos. Mas por que foi interrompido em 5 anos? Aí foi uma manchete mundial falando que a terapia de reposição hormonal era perigosa. Por quê? Porque eles pegaram uma amostra de população que já tinha passado da janela de oportunidade. Então, eles pegaram mulheres que já estavam muito tempo já na menopausa, que já tinham um risco, provavelmente, já tinha desenvolvido doenças cardíacas, osteoporose. E aí, gerou toda uma comoção e as pessoas pararam. Quem estava fazendo reposição hormonal parou de fazer reposição hormonal. E essas mulheres ficaram ali. Então, registrou que a terapia de reposição hormonal era muito perigosa. Mas não era como é hoje. Hoje, a medicina avançou muito. Hoje, a terapia hormonal tem um outro viés. É específico. É específico. Então, assim, hoje, né? Então, quando eu comecei a sentir esses sintomas, eu dormia super bem, falando dos sintomas, dormia super bem. Eu sempre acordava super disposta. De repente, eu comecei a ter insônia. De repente, eu sempre fui muito frienta. De repente, eu comecei a dormir à noite e acordava com suor, toda molhada. Acordava
me abanava, tirava a coberta, colocava a coberta. Aí não aguentava, tinha que tomar banho no meio da madrugada. Então, fui percebendo que tinha alguma coisa estranha aí. Mas eu pensei, não deve ser. O que aconteceu? Meu ciclo era redondinho. De repente, começou a falhar. Fiquei 5 meses sem menstruar. Depois eu voltei a menstruar. Aí nessa fui fazer exame pra ver se eu tava grávida. Nossa, eu acho que eu tô grávida, porque vem certinho e de repente não veio mais. Então começou a ter alteração no meu ciclo menstrual. O que era uma visita mensal começou a virar uma visita esporádica. E eu achava que era gravidez. Não é gravidez. E aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí vinha novamente. Aí, antes eu ficava 5 dias, às vezes eu ficava 3. Ou às vezes tinha tempo que eu ficava mais do que 5 dias. Então começou a ficar as coisas muito esquisitas. E aí, aos 40, eu fui ao médico. Michele, você tá entrando no climatério. Quando ele falou isso pra mim, saí de lá e ignorei. Eu consigo lidar com isso. Porque na sua cabeça. Na minha cabeça é perigoso. Era jovem, era perigoso. Não, isso não deveria acontecer. Não, vou fazer hormônio e fiquei. Resumindo, Ju, eu fiquei dos 39 até os 42 anos. Quando eu fui nos 42, a visita vinha, tinha hora que ficava 5 meses, voltava. Aí, aos 42, fiquei 12 meses sem menstruar, voltei ao médico e ele falou, você tá na menopausa. Você tá na menopausa, então dá pra começar a fazer uma terapia de reposição hormonal. Fugi novamente. Falei, eu consigo lidar com isso. Mas aí foi ficando muito pior os sintomas. Aí eu já não conseguia dormir direito mesmo, levantava 2, 3 vezes durante a noite. E como você trabalha no outro dia assim, eu ia destruída. Se você não dorme direito, o que acontece? Você fica irritada, você tem alteração de humor. De repente eu tava bem, de repente já não tava bem. Ficava muito emotiva, sentia tristeza, ao mesmo tempo, às vezes vinha aquele pico. A questão comecei a me sentir meu corpo diferente, meu cabelo começou a cair, minha pele começou a ressecar, meu coração começou a acelerar. Eu comecei a sentir um monte de sintomas que eu me sentia realmente adoecida. E aí, com 43 anos... voltei ao médico. E aí, quando eu voltei ao médico, eu falei pra ele, doutor, tem já quase 1 ano e meio, 2, que eu parei de menstruar, mas aconteceu isso. E aí, a importância de você procurar um profissional que te escute. Que te orienta. Então, o Dr. Robson Seabra, que é um endocrinologista incrível, ele sentou comigo e disse assim, Michele, na época da sua mãe aconteceu isso. Hoje, a terapia de reposição hormonal desce dessa forma. Mas o que nós vamos fazer? Vamos fazer um rastreio, vamos fazer todos os exames, tanto de imagem quanto laboratoriais, para ver se tem alguma célula, algum marcador, alguma coisa. Se não tiver, você é elegível para fazer a terapia de reposição hormonal. Se tiver algum marcador, a gente vai estudar uma outra possibilidade. Aí eu fiquei fazendo exames. Quando eu terminei de fazer esses exames, eu voltei com ele. E ele falou, não, você é elegível para começar a terapia de reposição hormonal, mas não vai ser somente a terapia de reposição hormonal. Você vai ter que mudar seu estilo de vida. Então, não é apenas você começar a terapia de reposição hormonal se você não mudar o seu estilo de vida, se você não entender que você precisa transformar a maneira como você vive. E aí ele falou, não é porque você é magra que você não tem que fazer academia. Porque eu detestava academia até então. Pelo amor de Deus, fazia o pilates, porque eu gostava de fazer, mas a academia não. Ele me explicou, olha, existe uma perca de massa, então é importante, isso pode ter risco de você desenvolver uma osteoporose, então é muito importante você fazer atividade física, você se alimentar adequadamente. Então, assim, você mudar realmente o seu estilo de vida. Então, assim, ele até falou pra mim, se você não for pra academia, eu não vou cuidar de você. Eu não vou ser o seu médico. Então, é muito importante que você entenda isso. E aí, uma chavinha dentro de mim virou.
E aí eu comecei a fazer a terapia de reposição hormonal, comecei a fazer atividade física, comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a cuidar. Eu sempre fiz terapia, mas eu comecei a intensificar mais em relação a isso. Porque, Ju, a gente vivencia vários lutos, né? O seu corpo não é mais o mesmo, o seu cabelo não é mais o mesmo. Então, eu tive vários sintomas da menopausa. Então, cabelo caiu, ainda meu cabelo ainda tá muito ralo aqui, eu faço tratamento, unhas são mais quebradiças, a pele fica mais seca, a perda da libido, os fogachos. Então, são muitas coisas, a névoa mental. Então, você vai falar uma coisa, você esquece. Então, assim, eu era uma pessoa que sabia nome e sobrenome de todos os pacientes que eu atendia. E, de repente, eu fui falar... A pessoa acabou de falar, mas qual é o seu nome mesmo? Então, assim... Então, além de todos esses sintomas que você vivencia, é a questão como eu lido com esses sintomas, como eu me vejo diante desses sintomas. Então, isso também tem um impacto mental e emocional. E uma outra questão que nós precisamos alertar é que, embora a queda de estrogênio, progesterona, tenha implicação, né, no hipotálamo, na memória, no humor, mas muitas pessoas acham assim, tá bom, eu tô triste, eu tô depressiva, tá bom, é a menopausa. Tem uma questão de ser uma menopausa em função da queda hormonal e tem uma questão de ser uma depressão por outras questões. Então, as coisas, às vezes, parece que são a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Então, por isso que eu sempre insisto, a gente não pode ser diferente. Então, você vivencia uma série de sintomas, é como se os hormônios fossem uma orquestra, e essa orquestra está descompensada. Então, você precisa ali de um regente para orquestrar novamente. E é uma série de atitudes que você vai ter que fazer. Então, você vai ter que entender que não dá para você continuar vivendo da maneira como você está vivendo. Então, se você continuar vivendo da maneira como você está vivendo, não buscar resgatar esse bem-estar que é para você, você vai sofrer. Você vai sofrer, vai piorando, você vai sofrer e vai adoecer. Porque como uma pessoa vive acordando 2, 3, 4 vezes à noite? É algo semelhante quando essa mulher, no pós-parto, tá com um bebê recém-nascido e até regular o ciclo circadiano desse bebê, esse bebê acorda de hora em hora. Como que essa mãe fica? Ela não fica acabada no outro dia? Não fica destruída? Então, é a mesma coisa. Se você não cuidar, se você não orquestrar esses hormônios aí. Então, é muito importante você se perceber. Mas aconteceu tudo isso. E dentro disso tudo, a gente pensa que é só encerrar, né? Eu não menstruo mais. Mas eu fiquei hipertensa. Minha pressão era super baixa. Aí, por conta da queda realmente do estrogênio, eu acabei ficando hipertensa. Eu fiquei com resistência à insulina. Então, assim, acontece muitas coisas que, se você não tiver um estilo de vida diferente, você vai ficar doente. Então, a partir do momento que você tem essa compreensão e se cerca de profissionais que estão ali para te orientar, para caminhar junto com você. Então, hoje, né, eu faço acompanhamento com endócrino, tenho uma ginecologista maravilhosa, que sempre já procurou fazer todos os exames que é necessário. Olha, Michele, eu fui na ginecologista em julho. Ela falou, Michele, agora nós precisamos ver como é que está a saúde do seu intestino. Então, vamos fazer exames, né? Então, assim... Então, é importante que você esteja com profissionais, porque tem muitos profissionais que são desatualizados. Que ainda fala, nossa, que a reposição hormonal é perigoso. Então, assim, tem a reposição hormonal, tem os fitoterápicos, tem várias coisas que dá para você fazer. Só que o tratamento é individual. Então, você tem que olhar para a Michele, olhar os exames da Michele, olhar para a Michele, saber a história da Michele e aí fazer um plano terapêutico para a Michele. Então, quando a gente está aqui conversando, não significa que você é elegível para terapia de reposição hormonal. Tem que olhar para sua história, tem que olhar para você, né? Falei demais, né, Ju? Não. E você falou muito, assim, desse turbilhão, né? Eu acho que uma questão importante também, que, claro, que as mulheres não falam, é essa relação com seu parceiro também, porque isso muda. Total, Ju, total. Como eu fiquei a cada 1h30, 2h30 eu acordava. Como o seu parceiro fica? Dormindo.
Não dorme, porque você acorda junto. Ainda mais meu marido que tem um sono leve. A questão da perda. Fica dormindo. Não, você deitada na cama, tira a coberta, coloca a coberta. Dá um chutinho, assim. Levanta, suada. Tô passando mal. Você dorme com roupa, tira toda a roupa porque você tá com muito calor. Você perde a libido, né? Então, assim, você não tem mais vontade de ter relação sexual. Então, assim, muda muita coisa. Então, é muito importante você conversar com o seu parceiro entender o que está acontecendo, entender que isso faz parte da vida, mas isso não precisa ficar assim se você procurar ajuda, se você procurar alternativas. Então, o relacionamento, ele vai se transformando, né? De acordo com o ciclo que você vai vivendo, o relacionamento vai se transformando. Então, por isso que é muito importante o diálogo, é muito importante novas formas de você comunicar, de vocês se relacionar. Mas, graças a Deus, a partir do momento que eu comecei a entender e fazer esse movimento em busca desse bem-estar, porque eu acredito que Deus nos chamou para ter bem-estar, esse bem-estar é a nossa natureza, e você conversa com seu parceiro, explica para ele o que está acontecendo, ele busca se envolver junto com você nesse processo, porque você não está vivendo isso junto. A partir do momento que você tem um parceiro, que você é casado, que você se relaciona, seu parceiro está convivendo isso com você. Às vezes a sua irritabilidade, ou às vezes a sua fragilidade. Então, é muito importante exercitar a comunicação, buscar orientação. Então, assim, a ginecologista tem um papel fundamental, porque tem gels hoje que você pode estar utilizando, tem formas que você pode estar tratando essas questões, né? E principalmente a conversa, principalmente o carinho. Porque cada mulher vivencia a menopausa de uma maneira diferente, de acordo com o seu temperamento. Sim. E existe muita vergonha, né? Sim. Eu vejo, por exemplo, eu vou falar por mim. Às vezes você tá numa fase que você não tá legal, que você tá com dor de cabeça, você tá com isso, você tá com aquilo. Você mesmo se cobra, né? Ai, por que eu tô assim? Ai, eu tô indisposta. O que eu vou fazer? Vou falar mais uma vez que eu tô indisposta. Que às vezes tem essa brincadeira, né? Ah, a mulher falou que tá com dor de cabeça. E realmente a gente tem fases que a gente tá mais estressada. Os hormônios estão lá embaixo. Então, é aquilo que você falou sobre alimentação, musculação. Gente, musculação é para todo mundo, mas para quem está acima dos 40 é fundamental, porque é o que vai sustentar a sua qualidade óssea, é o que vai fazer você não levar um tombo e quebrar uma perna. E infelizmente a gente tem uma cultura de que musculação é para mostrar o shape lá na academia quando é jovem, né? E ela é super importante para o nosso envelhecimento com qualidade, para você levantar sozinho, para você ter autonomia no seu envelhecimento, né? Então, acredito que são tantas coisas ali acontecendo e a mulher acaba se reprimindo. Às vezes ela tem vergonha, sim, de falar com o parceiro o que está acontecendo, porque meio que parece que o homem não passa por isso, né? Embora a gente sabe que existe a andropausa, né? Mas para a mulher, todas as questões sempre são muito mais pesadas, principalmente envolvendo esse lado sexual mesmo, né? Então, eu queria saber de você que momento que depois que você passou por essa fase, foi ajustando as coisas, em que momento veio a inspiração de transformar isso num livro? Quando eu percebi que eu tinha de volta o meu bem-estar. Então, você começou a aplicar tudo que eles Tudinho. Você foi uma aluna aplicada. Eu sempre fui CDF, Ju. Se pedia pra fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Então, se me falar, olha, Michele, isso vai ser bom pra você e me provar que isso é bom pra mim, eu vou fazer. Então, a partir do momento, eu falei, eu assumi esse compromisso, não foi com o médico, foi comigo. Eu falei assim, eu não aceitava ficar na condição que eu estava, não era daquela forma. Então, a partir do momento que eu comecei a aplicar, comecei a ir para academia, e foi muito interessante que eu não gosto de academia. Então, no começo, o que eu comecei a pensar? E nós precisamos ter essa cultura. Quando você tem um problema, você não tem que ficar debruçada no problema, você tem que se debruçar na solução. Então, qual foi a solução? Olha, eu preciso ir para academia, mas eu não gosto de academia. O que eu conversei com meu marido? Vamos para academia comigo? Ele sempre gostou de academia. Vamos para academia comigo? Me ajuda nesse primeiro momento? E aí, ele foi comigo na academia. E isso foi muito importante, porque acabou reforçando mais o nosso convívio, o nosso laço. Então, é muito importante o casal fazer atividade física junto. Isso é muito bom, libera, né, os hormônios, a química da felicidade. Então, eu precisei de ajuda no começo. E aí, depois que eu entendi que aquilo me fazia bem,
Eu não queria ir, mas quando eu chegava e fazia, aquilo me dava uma satisfação. E eu fui percebendo que eu fui melhorando. Fui fazendo a terapia de reposição hormonal, que eu faço até hoje, com atividade física. Comecei a cozinhar, que eu não cozinhava, almoçava muito fora. Eu nunca comi mal de industrializado, mas eu comecei a preparar minha própria alimentação. Eu sou acompanhada por uma nutricionista, Samara, maravilhosa, muito obrigada por tudo. Então eu comecei a preparar minha alimentação, comecei a ter prazer em preparar minha alimentação é intencional, com as fontes que eu preciso, comecei a suplementar aquilo que eu preciso suplementar, porque tudo isso me ajudou, tudo isso me transformou. E eu falei, quantas mulheres não têm a dimensão do que esse período da vida pode ocasionar se você não se cuidar, se você for indiferente. Eu vou compartilhar essa experiência. Então, quando o doutor começou a me explicar sobre essa questão da reposição hormonal, sobre esse estudo que tinha acontecido, que foi interrompido prematuramente, eu falei, eu vou estudar mais sobre isso. E aí eu sou aquela que estuda e vai anotando tudo aquilo que vai entendendo. E aí tinha tanta coisa anotada, e eu sou cristã, e aí eu nas minhas orações, dentro desse processo do climatério, eu entendi a importância de você cuidar da sua espiritualidade, é um tripé, né? Cuide da sua espiritualidade, depois cuide da sua saúde física, o movimento, cuide das suas relações. Eu comecei a anotar. E aí Deus falou audivelmente, isso daí que você está fazendo é um manual de acolhimento e direcionamento para essas mulheres. Essas mulheres precisam saber que existe um caminho, que não é assim mesmo. Eu escuto tantas pessoas estar sofrendo e falar, não é assim mesmo. Ah, vai passar. Então eu quero te dizer que não é assim mesmo. Que você precisa fazer um movimento, precisa buscar ajuda. Então você precisa ter pessoas que caminham junto com você. Tem caminho que você consegue andar sozinho, mas tem caminho que você tem que andar de mão dadas, né? Então procurar profissionais que vão te ajudar. E aí nasceu esse livro, né? Que tá saindo aí do forno, que chama Mais Pausa, que é realmente para ser esse manual de acolhimento, onde está falando sobre isso, falando a importância dos hormônios, falando que não é só você parar de menstruar, né? De uma forma que as pessoas conseguem entender, não é só a questão do encerramento do ciclo reprodutivo, é muito além disso, porque você vivencia lutos, a sua forma de se olhar mesmo, seu corpo muda. Seu corpo muda, você se transforma, você olha para o mundo, você olha para as pessoas, você olha para as situações de uma outra maneira. Então, é no sentido de você entender que você não precisa adoecer, você pode florescer. Você pode florescer. Então, tem coisas que vão acontecer com a gente que a gente não tem como impedir que elas aconteçam. Mas você tem como se posicionar diante daquilo que acontece. Então, eu decidi me posicionar de uma forma que vai inspirar essas mulheres a encontrar o seu caminho, né? Buscar um direcionamento, não aceitar qualquer resposta, procurar profissionais que saibam o que estão fazendo, que sejam informados, atualizados, que vão olhar para você com um olhar de atenção, com um olhar de cuidado, e que vai te levar a um direcionamento. Então é nesse sentido, é nesse lugar. A gente precisa sair de um lugar passivo e começar a ter um posicionamento mais ativo em relação ao nosso bem-estar. O nosso bem-estar é o nosso objetivo de vida. Muitas vezes a gente está buscando tantas coisas, mas você não está buscando o primordial, que é o bem-estar. E o bem-estar, ele vem de dentro para fora. Então é necessário você olhar para dentro para transformar aqui fora. Então esse ciclo da minha vida, essa vivência que eu tive, essa crença que eu precisei trabalhar, e essa crença foi desmontada a partir do momento que eu tive conhecimento. Quantas pessoas têm crenças? E essas crenças são causadas por aquilo que você escutou de alguém, por aquilo que você viu, e você acabou absorvendo isso como sendo uma verdade na sua vida. Então, nós precisamos confrontar essas crenças. Então, esse livro está falando, não é um livro de cunho médico, é uma linguagem super acessível, mas está falando mais daquilo que eu entendo, da psicologia.
Então, em cada capítulo tem um exercício da terapia cognitivo-comportamental para que essa mulher possa se olhar, para que essa mulher possa se perceber, para que essa mulher possa gerenciar melhor as suas emoções, olhar com atenção para si e entender que você vai sentir. É isso mesmo. Você vai sentir. Eu acredito que foi muito importante esse seu título, né? Mais pausa, porque talvez tem aquele ditado, né? Que a vida começa aos 40. E talvez essa mulher precise se reencontrar, né? Se reconectar. Porque geralmente aos 40 hoje, a mulher ela tá vivendo um turbilhão de coisas, né? Tanto na carreira, Sim. como nos acontecimentos da vida. E ela vai vivendo no piloto automático. Ela não se percebe, não tem esse olhar. E talvez, como eu digo, né? Deus sempre escreve certo. Talvez seja um novo start. Já passou 40 anos, e aí? O que você vai fazer? Né? Então, acredito que seja uma linguagem que vai ser muito acessível, vai esclarecer muitas dúvidas. E você chegou a citar que tem outros profissionais, né, envolvidos no livro. Sim. Quais são esses profissionais? Então, tem uma nutricionista, Samara Barros, então ela está falando da importância da alimentação. Tem a doutora Michele, que é uma ginecologista e sexóloga, então ela está falando sobre isso, falando da importância do relacionamento conjugal, falando dessa questão da libido, como fazer, com alternativas, com caminhos. E tem uma consultora de imagem. Olha que legal. É diferente esse livro, tem uma consultora de imagem, por quê? Porque seu corpo acaba se transformando, você acaba percebendo que o seu corpo tem ali uma modificação. E essa consultora eu conheci e ela falou algo que me marcou, que a sua vestimenta, ela deve revelar a sua essência. Então, muitas mulheres nesse período da vida, elas querem se esconder. Mas você não precisa se esconder, você precisa se entender. Uhum. Então, a partir desse olhar, eu chamei essas 3 profissionais para estar contribuindo. Então, a gente está falando de muita coisa. Está falando sobre organização financeira, está falando sobre os temperamentos, porque cada temperamento influencia nesse momento. Qual é a linguagem de amor que cada temperamento precisa nesse momento. Estamos falando também sobre espiritualidade, sobre relacionamento conjugal, sobre a importância de você criar zonas que vão te trazer esse bem-estar. Então, ter um propósito de vida, ter senso de pertencimento. Então, são vários assuntos que faz com que você pare e se perceba e avalie esse momento. E tenha um direcionamento. Então, ali não está falando nesse livro, faça isso, faça aquilo. Mas está fazendo com que você pare, reflita e tenha um direcionamento com acolhimento. Porque era esse acolhimento que eu queria ter. Se aos 39 anos, quando eu tivesse procurado aos 40 e eu tivesse tido esse olhar, eu tivesse tido esse acolhimento, esse direcionamento, esse atendimento, eu não tinha vivenciado um tormento. Porque virou um tormento. Sim. Esse momento na minha vida. Um momento e sozinho, é solitário, isso é solitário. Então você acaba não se sentindo mais pertencente àquele momento. Então, foi da minha indignação, foi por aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu escutei lá atrás com a minha mãe, quando eu era jovem, e que ficou ali enraizado, que eu falei, não, eu preciso escrever, eu preciso transformar essa vivência em acolhimento e direcionamento para essa mulher. Para essa mulher que está vivenciando, que já chegou aos 40, aquela que está ali nessa fase produtiva da vida, que vai passar por esse momento e entender, porque às vezes a pessoa, no outro dia eu estava falando sobre isso, e a pessoa, meu Deus, eu tenho até medo de passar por esse momento, meu Deus, eu vejo tanta coisa ruim. Não é para ter essa percepção, não é para ser assim, pelo contrário. Pode se preparar para isso. É isso, então por isso que esse livro é isso. É para quem não chegou aos 40, para quem chegou aos 40 e para quem já está vivenciando pós-menopausa, para ter um direcionamento. Então, a gente tem essa cultura reativa, né? Não preventiva. Então, você precisa. Por que você já não começa a fazer atividade física desde já? Uhum. Por que você já não começa a cuidar da sua alimentação? Por que você não começa a cuidar da sua saúde mental e emocional? Se conhecer, se entender, resolver questões que você já deveria ter olhado, mas que você deixou ali escondido. Então, tem um caminho, né? Sempre existe um caminho. Sim. Esse caminho não precisa ser solitário. Às vezes é difícil você dar o primeiro passo. Mas se você estiver acompanhado, você consegue caminhar. Então, é nesse sentido de você ter um olhar mais atento, de acolhimento e de direcionamento. Nós precisamos de acolhimento e de direcionamento. Sim. É nesse sentido. Eu acho muito importante, porque aí
eu acima dos 40, posso dizer, gente, passa muito rápido. Passa. E cada fase é um despertar, é um chamado que você precisa estar atenta. Então, acho que o objetivo de tudo que a gente está falando é: quanto mais cedo a gente se prepara para situações, menos sofrimento a gente vai ter aí ao longo do caminho. Não é uma chamada para, ai meu Deus, mais uma coisa para eu me preocupar. Uma coisa que eu venho batendo muito na tecla com as mulheres é: se incluam nas suas próprias agendas. A gente faz uma agenda para a vida, para as pessoas, para os clientes, para os pacientes, e a gente esquece de se colocar nessa agenda. Então, o seu exercício físico ele precisa ser negociável, sua alimentação saudável, você precisa começar a olhar para isso, porque na hora que você estiver lá, passando por esse turbilhão, você vai estar sozinha. Essas pessoas não estarão com você, que você se dedicou ali a vida toda, essas pessoas não estarão com você. Ô Mi, a gente já está encaminhando aí para o final, passa muito rápido. E eu queria que você deixasse essa mensagem final para essas mulheres que estão acompanhando a gente, que de repente ouviu algumas coisas aí que você falou e começou, ai, será que eu tô? Será que eu não tô? Então eu queria que você deixasse uma mensagem aí falando qual o caminho, né? Por onde essa mulher deve começar? É pelo ginecologista? O que essa mulher que está percebendo isso, ela deve fazer para trazer essa melhora e principalmente esse bem-estar, tanto físico como mental e espiritual? Então, você pode olhar para a câmera, direto para elas. Então, tá bom. Profissionais importantes nesse momento da sua vida: ginecologista e endocrinologista. São 2 profissionais que eu super recomendo. E também o nutricionista, que vai te ajudar muito. Então, a Ju acabou de falar algo que é muito importante. Muitas vezes você é boa para tantas pessoas, e eu vou usar uma fala da doutora Michele, que ela me perguntou: você está sendo boa para você? Você está sendo boa para você? Você está se percebendo? Se você está se percebendo diferente, não seja indiferente. Então, se inclua nessa agenda, né? Tem uma agenda para você. Então, vá ao ginecologista anualmente, vá ao endocrinologista, procure fazer atividade física, se alimentar corretamente, porque isso vai fazer diferença. Às vezes, algo que você precisa fazer não vai te trazer um prazer imediato, mas ao longo do tempo você vai ver os benefícios que isso vai fazer para você. E não ache que não ter bem-estar é algo normal, porque não é normal, porque o seu bem-estar é a sua natureza, então seja boa para você. É isso mesmo. E me fala para elas quando que vai ser o lançamento desse livro, aonde que vai ser, como que vai funcionar. Então, tá bom. Vocês são minhas convidadas para estar comigo no dia 29 de novembro, na livraria Rara Books em Poá. Vai ser o lançamento do livro Mais Pausa na Menopausa. E eu tenho certeza que esse livro ele vai contribuir muito. Não é só um livro voltado para mulheres, mas é voltado para o homem, é voltado para que as pessoas se informem. Então, dia 29 de novembro, na Rara Books em Poá, às 19 horas, eu espero você lá. E já deixa o seu @ no Instagram, porque assim, gente, ela tem uma rotina que a gente acompanha e se inspira nela, tá? Ela é da academia, ela mostra as marmitas, ela mostra o dia a dia dela. Então, aonde as pessoas te acham? Então, é para se inspirar, não é para se comparar, tá? Porque cada um tem o seu ritmo e tem o seu momento. Então, eu sou a matutina, eu sou a que acorda às 5 horas da manhã e já vai fazendo tudo. Então, o meu @ é Michele, com 2 L's e E no final, Correia Oficial, tudo junto. E lá no Instagram você vai poder me acompanhar e conhecer um pouquinho mais sobre mim. Se tiver alguma dúvida, é só me enviar a mensagem que eu tento responder todas. Muito obrigada. Omi, e você atende essas mulheres na parte de psicologia? Como que funciona? Sim. É online, presencial? Sim. Eu atendo sim, eu faço a terapia online, né? Eu atendo muitas pessoas que estão fora do Brasil, então eu só atendo online, mas é só me chamar, tem um link na bio do meu Instagram que você vai conseguir conversar comigo e eu te orientar dentro daquilo que você precisa. É isso, gente. A gente vê aí que a menopausa ainda é um tema cercado de silêncio, mas enquanto isso, os corpos das mulheres continuam gritando. Então, nesse momento de pausa de hoje, a gente quer levar vocês para essa reflexão. Olhe para si mesma e nenhum
dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e principalmente dos nossos sintomas físicos devem ser ignorados. Se tem alguma coisa errada, esse podcast pode ser o começo do caminho para você se cuidar. Mi, quero agradecer muito a sua presença. Sua fala é totalmente assertiva, não só na parte de psicologia, mas na parte de vivência. E como é bom a gente receber pessoas que passaram pelo processo e sabem levar a mensagem da melhor forma possível. Então, com certeza eu estarei nesse lançamento e a gente vai deixar tudo descrito aqui no canal. Quando que vai ser o evento, o @, da Michelle, para vocês não perderem nada e estarem lá com a gente. Então, eu vou dar uma lembrancinha para você de participação. Oh, meu Deus! Porque você vai ver que tem uma frase aí que diz tudo sobre o nosso momento de hoje. Ai, Queria agradecer muito a sua presença. E claro que nós podemos sim pensar aí numa parte 2 depois do lançamento do livro. Muito obrigada, viu? eu que agradeço. Tem muita coisa. A gente não falou nem 10% daquilo que é esse universo. Então, estou à disposição e muito obrigada, Ju, pela oportunidade. É isso mesmo, gente. Se inscreve no canal, curte, comenta e espalhe essa informação. Se você conhece aí uma mulher que está chegando nessa fase que precisa saber dessas informações, você pode ser um canal na vida dessa mulher. Então, compartilha com ela. Um beijo e até o próximo.